pessoal, boa noite. Eu sou a Gisele, para quem não me conhece. Eu sou o Evandro. E no vídeo de hoje a gente vai falar... você já ouviu falar de derreter vidro no micro-ondas? Você já ouviu falar dessa técnica? Será que funciona? Será que não funciona? Será que dá para fazer artesanato como esse aqui, ó, derretendo garrafa de vidro no micro-ondas? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então o tema desse vídeo de hoje é: derreter vidro no micro-ondas é perigoso? Inclusive esse tema, a gente resolveu falar sobre esse tema porque foi uma pergunta de uma pessoa, da Mônica, que mandou pra gente. E como é dúvida de várias pessoas, é tipo meio que um medo de várias pessoas, a gente vai falar sobre isso. A gente vai te mostrar que é possível derreter vidro no micro-ondas e criar peças como essa daqui e fazer uma super renda extra com um artesanato diferente feito com a garrafa de vidro, né, Evandro? Isso. A questão de derreter vidro no micro-ondas geralmente é um medo de muitas pessoas, principalmente aqueles que ainda não conhecem os fundamentos por trás da vidrofusão utilizando esse aparelho. Porque desde quando a gente se entende meio que como gente, a gente meio que é educado, digamos assim, a ver o micro-ondas como algo perigoso, onde não pode ser utilizado determinados materiais dentro dele. Então, em vista disso, a gente, quando descobre que existe uma ferramenta capaz de trabalhar outros materiais, materiais sólidos dentro do micro-ondas, ou seja, sólidos que eu falo é que não tem a composição H2O, pela qual o micro-ondas foi projetado para se trabalhar. Quando a gente entende, quando a gente descobre que dá-se para trabalhar esse tipo de material, geralmente a gente sente um certo preconceito. Por quê? Justamente por causa disso, porque a gente entende que micro-ondas foi feito para esquentar as moléculas de água. Quando se fala que é possível derreter o vidro utilizando esse material, a gente meio que já fica com um pezinho atrás. E é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Se é ou não possível derreter vidro no micro-ondas, para quem já acompanha aqui o nosso canal, já sabe mais ou menos da resposta. E quais os problemas, se existe problema por trás da vidrofusão utilizando esse material. Mas, gente, uma coisa importante pra gente falar aqui é que não é simplesmente você pegar o vidro, pedaço de vidro, por exemplo, como esse daqui. Esse aqui já tá fundido, né? Mas não é simplesmente você pegar um pedaço de vidro, colocar lá dentro do seu micro-ondas, em cima do prato do micro-ondas, ligar o micro-ondas e achar que o micro-ondas vai fazer todo o trabalho sozinho. Não é bem assim, tá? Então, tem toda uma fórmula mágica para fazer o vidro derreter dentro do micro-ondas, tá? E eu já vou aqui falar o que é essa fórmula mágica. Aqui nós estamos falando da mufla. O que é a mufla? A mufla, você pode explicar melhor, né, Evandro? A mufla é uma ferramenta criada e projetada para se trabalhar a vidrofusão utilizando o seu micro-ondas. Por exemplo, é uma pequena ferramenta que converte as ondas emitidas pelo micro-ondas em calor bruto para qualquer coisa, qualquer tipo de material que esteja ali dentro dela, inclusive o próprio vidro. Essa mufla, quando trabalhada em conjunto com o micro-ondas, ela pode chegar em temperaturas próximas aí a 900 graus. Temperatura mais que o suficiente para poder se derreter o vidro dentro dela. Então, assim, essa ferramenta, por mais que a gente esteja falando aqui de algo que seja simples, aparentemente é simples de se usar, você tem que tomar um certo cuidado aí na hora de manusear essa ferramenta. Por quê? Porque, caso contrário, a dúvida de algumas pessoas se corre algum risco se trabalhar a mufla dentro do micro-ondas, pode ter uma resposta meio que negativa. Mas antes disso, acho que é bom a gente falar um pouquinho do que é feito a mufla. É bom falar, assim, existem vários, Matheus, me corrija se eu estiver errado, mas existem várias maneiras de se fazer algumas maneiras de se fazer uma mufla para você trabalhar o artesanato, né, para derreter o vidro dentro do micro-ondas, né, Evandro? Isso. Sim, já terminou? Uhum. Assim, existem vários materiais pela qual você pode fazer uma mufla. Eu estou colocando aqui a luva porque eu vou mostrar aqui
uma muflinha que eu sempre uso ela a título didático. Então assim, pessoal, antes de eu mostrar aqui a mufla, lembrando que hoje a live está sendo transmitida somente aqui no YouTube. Não deu, a gente teve alguns probleminhas técnicos aqui, não deu para a gente reproduzir ela também, transmitir ela no Instagram. Então, se durante a explicação que vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui no chat que a gente vai responder durante a transmissão. Então tá, aqui eu tenho uma muflazinha, que eu sempre uso ela a título didático. Eu coloquei luva, como eu estava explicando. Eu, Evandrinho, eu sou alérgico a esse tipo aqui de material. Então aqui eu tenho a mufla, então ela é feita, a mufla é dividida em basicamente duas partes, que é a base e o corpo. A base geralmente é onde você coloca, monta a sua peça para ela passar pelo processo de fusão. E o corpo é essa partezinha que aqui é a mais importante da mufla. Então, no corpo a gente tem basicamente dois materiais. Eu vou falar aqui uma parte meio técnica. A gente tem aqui a parte mais clara, que é a parte que funciona basicamente como se fosse um cofre, mantendo a temperatura somente aqui dentro. E aqui, essa partezinha aqui escura, aqui dentro, é o que a gente poderia chamar aqui de conversor, o que converte as ondas do micro-ondas em calor bruto. Então, por exemplo, se eu pegar uma peça e dentro da minha mufla colocar ela aqui, assim que eu acionar o micro-ondas, dependendo da configuração que eu coloque, aqui é muito importante salientar que você tem que entender como que funciona o processo. Então eu coloco minha programação e aí a minha peça começa a passar pelo que a gente chama de ciclo de cozedura, que é o processo de fusão em si. Então basicamente, eu respondi a sua? Não. Essa mufla aqui, ela foi feita de só para deixar um pouquinho mais simples para o pessoal que está começando a entender mais certinho. Então, quer dizer que, por exemplo, quando você liga o micro-ondas, essa parte externa, ela vai meio que captar o calor e vai colocar esse calor para dentro aqui dessa parte? Não. A Mas parte externa funciona como isolador térmico, que é o que eu expliquei, como se fosse um cofre, mantendo o calor só lá dentro. O que vai converter as ondas é somente a parte escura aqui dentro. Então, se por exemplo eu pegar somente essa parte aqui branca e colocar ela dentro do micro-ondas e ligar ele, não vai acontecer nada, porque essa parte branca aqui é só o isolador. Se eu pegar a parte escura e colocar em cima, por exemplo, do prato do micro-ondas, a parte escura ela vai converter as ondas, vai gerar um calor e, dependendo da quantidade que você colocar em cima do prato do seu micro-ondas, o vidro dele vai derreter, não que não vai dar tempo, mas o prato vai estourar, porque o calor vai ser vai ser maior do que o próprio prato foi projetado para suportar. Então, a gente chama, né, de camada de aquecimento. Então, por isso que é tão importante você conhecer o material que você está trabalhando, né, para você conseguir criar suas peças e ter uma peça de qualidade no final, né, das contas. Então, essa camada de aquecimento aqui, que a gente pode falar mais sobre isso em outra live, mas a gente chama isso de camada de aquecimento. Então, com tudo isso que o Evandro falou, acredito que vocês já entenderam o quanto que é importante você cuidar da camada de aquecimento para você conseguir fundir, né, derreter a garrafa de vidro, derreter as suas peças para começar, né, a criar o seu artesanato. Acho que não somente da camada de aquecimento, mas da ferramenta em si. Porque se, por exemplo, você não cuidar da estrutura, a estrutura, dependendo de quão ruim for esse cuidado, a estrutura pode afetar a camada de aquecimento aqui dentro, que por consequência vai acabar afetando no ciclo de cozedura da sua peça, ou seja, no processo de fusão. E o contrário também. Caso você não cuide da camada de aquecimento, aí sim, aí o estrago pode ser um pouco maior. A camada de aquecimento pode acabar estragando a estrutura da sua mufla, que vai aumentar o tempo no processo de cozedura da sua peça. Então, uma coisa influencia na outra. Acho que é basicamente isso. Então assim, gente, respondendo a pergunta, né,
da Mônica, né, que é o tema do vídeo de hoje, se derreter o vidro do micro-ondas é perigoso. Então, qual que é o perigo o perigo que pode acontecer? Por exemplo, quando você coloca a mufla dentro do micro-ondas, às vezes você tem que abrir, por exemplo, a mufla para você ver como que tá a peça lá dentro, se ela já fundiu, se ela não fundiu, se ela já está num estado de cozedura bacana, do jeito que você gostaria que tivesse. E aí o que acontece? Qual que é o perigo? Você colocar a mão dentro do micro-ondas, em cima da mufla para abrir sem luva. Por quê? Porque essa parte, né, de fora da mufla, não só a parte de fora, mas toda a mufla, ela vai estar muito quente. Então, esse basicamente, né, é o perigo. Então, assim, é uma quentura assim, nossa, extremamente quente? Não, não é uma coisa assim, meu Deus, que não dá para abrir o micro-ondas, que não... Tudo dá para fazer, dá para você conseguir abrir e tudo mais, mas usando, é claro, uma luva, né, Evandro? Que é o EPI, um dos EPIs principais que você tem que ter na hora de fazer o seu artesanato com a garrafa de vidro. Não somente no uso da mufla, mas no manuseio do vidro em geral. Então, aqui quem acompanha o canal já, né, pode estar cansado de ouvir a gente falar, mas é uma coisa que a gente não deve negligenciar aqui, que é a questão do uso dos EPIs. Porque, como a gente falou, por mais que para muitas pessoas a mufla ela passa uma certa, aparenta não esquentar tanto aqui no lado de fora, porque muitas pessoas acabam achando que essa partezinha aqui branca é algodão, é isopor, é uma coisa que não esquenta tanto, mas assim, ela não vai esquentar a ponto de estragar o seu micro-ondas, por a estrutura da mufla. Porém, ela vai esquentar a ponto de queimar a sua mão caso você ponha a mão nela com a mão nua, digamos assim. Então, como a gente falou, o uso dos EPIs é muito importante no manuseio da mufla. Então, gente, o perigo que você tem, né, utilizando a mufla, você pode ficar tranquilo, não vai estragar o micro-ondas, mas você tem que usar a luva na hora de manusear a mufla, tá? Então, dá para derreter o vidro sem a mufla? Não, tá? Para você derreter o vidro, você precisa da mufla, porque a mufla que vai fazer todo o trabalho de derreter o vidro, tá? Porque senão, né, eu colocava qualquer vidro lá, ligava o micro-ondas sem a mufla e ele fazia o trabalho. Não, próprio prato. Então não é bem assim. A gente precisa de essa ferramenta que é a mufla para conseguir derreter o vidro e criar peças incríveis como essa daqui, ó, e ganhar um super dinheiro, uma super renda extra ou fazer com a principal fonte de renda sua e trabalhando em casa. Então, por que a gente quis trazer, a mufla? Porque a mufla, para quem está começando, é uma ferramenta relativamente barata, tá? Que você pode começar com ela e também você não precisa de um espaço muito grande. Às vezes a pessoa quer começar, mas não tem um espaço para fazer um ateliê ou um espaço grande. Então, você pode fazer utilizando um cantinho da sua casa, o micro-ondas e a mufla e começar a ganhar dinheiro e criar as suas peças, né, Evandro? Uhum. E eu acho que questão a ganhar dinheiro é basicamente isso. Mas quais são os riscos por trás do uso da mufla? Existe algum risco? Sim, existe algum risco porque, vou repetir aqui o que eu falei ontem, a gente está falando aqui com adulto. Então, assim, a gente sabe que existem alguns materiais que não se pode, de forma alguma, serem colocados dentro do micro-ondas. Por mais que a gente esteja utilizando a mufla, que você pode colocar o vidrozinho lá dentro, que ele vai derreter, existem sim alguns materiais que você não pode, de forma alguma, colocar lá dentro. Por quê? Porque caso você coloque, por exemplo, vamos supor que eu quero trabalhar uma técnica da vidrofusão onde eu utilize alguns metais, literalmente alguns metais para poder criar uma peça. Esses metais, eu não vou falar aqui, né, que não se pode trabalhar esses metais na mufla. Porém, eu vou falar aqui que caso você não saiba manusear a ferramenta, não saiba exatamente o que você vai estar fazendo, você não pode adicionar metal aqui dentro da mufla, porque se você fizer isso e não souber manusear, vai dar caquinha. Então, assim,
Existem sim alguns riscos, porém esses riscos não diz respeito à ferramenta em si, ao uso da ferramenta em si, mas sim se a pessoa, o artesão que vai estar utilizando dessa ferramenta não é capacitado, digamos assim, para executar determinadas funções. Porém, voltando aqui na questão da vidrofusão, você consegue normalmente, perfeitamente, fazer a fusão de peças de vidro, criar seja acessórios, brindes, enfim, utilizando a sua mufla sem qualquer risco. Porém, você também tem que se atentar no que a mufla está falando para você. Estou falando aqui uma coisa que parece meio coisa de doido, mas a mufla ela vai falar para você os momentos certos em que ela vai precisar de determinadas ações ou não. Quando ela falar que, por exemplo, você precisa observar alguns detalhes nela e provavelmente fazer algumas correções, você tem que parar, literalmente parar o que você está fazendo e cuidar da vida, da estrutura da sua mufla, porque caso contrário, aí a gente entra respondendo a pergunta de outra pessoa que eu não lembro exatamente quem foi, que perguntou se a mufla tem prazo de validade, se ela tem validade. A mufla ela vai ter validade conforme o artesão. Se o artesão conhece a mufla, sabe manusear, a validade dela pode ser ad infinitum. Porém, se ele não sabe manusear, a validade dela pode ser ela pode estragar na primeira ou na segunda fusão. Então você tem que saber exatamente o que você está fazendo quando for utilizar essa ferramenta. Só voltando, que você já entrou em outro assunto, é o seguinte, o micro-ondas, como todo mundo sabe, é uma coisa que todo mundo usa, já sabe que não pode esquentar, por exemplo, um metal lá dentro, tá? Então isso aqui é uma regra básica que você tem que seguir, a não ser que você tenha um certo conhecimento, que a gente não vai falar sobre isso aqui abertamente, né, um canal aberto assim, porque é uma coisa relativamente que a gente só indica fazer para pessoas que realmente sabem o que está fazendo. Então, assim, você sabe que não pode colocar metal dentro do micro-ondas. Então, não é porque tem uma mufla lá dentro que você vai colocar o metal dentro da mufla se você não sabe fazer essa operação. Ou seja, não coloque metal junto com a mufla, tá? Isso aí é uma coisa que a gente, acho que é melhor a gente nem falar muito sobre isso, porque senão as pessoas vão começar a fazer umas caquinhas. Pode ser que tenha crianças com mais de 30 assistindo. Então, assim, o perigo no micro-ondas é isso, colocar metal junto, então não coloque. Fora isso, é a questão de pegar, manusear a mufla sem luva, que você vai queimar a sua mão. Eu acredito que você não vai nem conseguir, porque quando você chegar perto, você já vai sentir o calor. E aí você não vai mexer. Então, a única coisa que você tem que se atentar é esses pontos aí que a gente falou, né? Eu acho que assim, no meu caso, além da mão, a questão da sensibilidade, porque eu sou alérgico a esse material. Então, se eu tocar aqui, não, estou falando assim, para incluir, que não é só a questão do calor, porque tem pessoas que podem sim ser alérgicos ao material de determinadas muflas. Eu, por exemplo, sou alérgico a esse materialzinho aqui. Mas depende também, porque como eu disse, tem vários tipos, tem alguns tipos de mufla, tá? Inclusive no nosso curso Fusão Perfeita, que a gente vai abrir uma nova turma, acho que se não me engano, dia 29 agora de agosto, a gente ensina você a fazer um tipo de mufla, ou seja, você nem precisa gastar, já economiza aí uns R$1.000 utilizando você mesmo fazendo a sua própria mufla, né, Evandro? Uhum. Então, assim, gente, por que a gente, repetindo, né? Às vezes a pessoa acha que precisa fazer um alto investimento, comprar um forno super grande para começar a fazer o artesanato com garrafa de vidro, e não é bem assim. Então, com o seu próprio micro-ondas e com essa ferramenta, a mufla, você já pode começar a criar as suas peças, tá? E só com essa ferramenta você já consegue faturar aí, dependendo da peça que você vai fazer, R$3.000 ou até mais de R$3.000 com o artesanato em garrafa de vidro e fazendo aí no conforto da sua casa, né, Evandro? Isso. Tem alguma coisa que a gente está esquecendo de falar? Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vai colocando aqui no chat, porque a gente sabe que para muitas pessoas essa questão ainda pode ser um tabu, de utilizar outros materiais dentro do micro-ondas. Outra coisa que
a gente não falou aqui que é muito importante a questão do micro-ondas, que você vai estar utilizando a mufla. Após o primeiro uso, vocês têm que separar esse micro-ondas exclusivamente para se trabalhar a mufla. Por quê? Porque o material da mufla, ele, quando é esquentado, quando é submetido a alta temperatura, ele solta alguns gases, algumas partículas que, dentro do micro-ondas, assim que essas partículas elas são liberadas, elas ficam presas dentro do micro-ondas. E essas partículas elas são prejudiciais à saúde humana. Ou seja, vamos supor aqui que eu comprei minha mufla, estou todo feliz, vou usar, coloquei lá no micro-ondas. Se eu não sei desse detalhe, eu vou lá, trabalho a mufla, esquento minha marmita e vai causando aquele fuzuê. Quando a mufla é utilizada a primeira vez, que essas partículas se prendem, assim que eu ligo o micro-ondas, posteriormente, essas partículas, por causa da radiação do micro-ondas, elas acabam se soltando da parede e começam a circular. E aí imagina só, você com a sua marmitinha lá dentro, esquentando essas partículas que são danosas, elas caem na sua comida e aí pronto. E aí você começa a ingerir uma comida contaminada. E aí leva isso por uns 2, 3, 4 meses, vai chegar uma hora que você vai acabar provavelmente, é quase certeza, e você pode acabar desenvolvendo alguns problemas de saúde devido a isso. Então, já para evitar, é importante vocês saberem que, após vocês usarem o micro-ondas, a mufla do micro-ondas a primeira vez, vocês têm que reservar esse aparelho para o uso da mufla. Não pode mais colocar alimento lá dentro. E não tem. Acho que... Estou concordando. Acho que deu para entender. Se vocês têm alguma dúvida a respeito disso, coloca aqui no chat. E uma coisa importante falar aqui também, que assim, às vezes a pessoa, ela vê alguns vídeos na internet e acha que vai conseguir fazer e tudo mais, às vezes até consegue, inclusive a gente tem testemunho de pessoas que só assistindo nossos vídeos gratuitos aqui no YouTube, criaram peças incríveis com a garrafa de vidro. Então assim, tem gente que consegue, sim, tem gente que consegue e a gente tem vários vídeos aqui que mostram para você o passo a passo de como você fazer algumas peças. Mas o que acontece? Tem pessoas que acham que é só você adquirir uma mufla e começar a fazer aleatoriamente, não sabe os tempos, não sabe várias questões que influenciam no processo final do acabamento da sua peça, tá? Então assim, não pense que você vai adquirir uma mufla, colocar o vidro lá dentro e deixar que o vidro se funda sozinho, que ele faça todo o trabalho sozinho. Não é bem assim, tá bom, gente? Então a mufla é uma ferramenta que você vai utilizar para derreter o vidro e criar suas peças, tá? Mas você tem que ter o conhecimento para você fazer uma peça com design, uma peça de qualidade e com bom acabamento, para você conseguir ganhar uma boa renda extra com artesanato em garrafa de vidro, tá bom, gente? É importante falar nisso, porque, ó, se eu mostro para você, né, quem não conhece, né, que a gente fala que isso aqui é feito com uma garrafa de vidro, é difícil até de acreditar, porque é uma peça feita com qualidade, tá vendo? Eu não trouxe aqui, mas tem vídeo aqui no canal onde a gente mostra vários pingentes, várias peças feitas com a mufla, que fica com uma qualidade também excelente. E um colar desse aqui você pode vender por, sei lá, 120, 150 reais, depende do lugar que você está vendendo, tá bom, gente? A questão da qualidade, quando eu trabalhava, assim, eu comecei minha vida profissional utilizando o forno de fusão, já fui direto para o forno de fusing. Só que aí, um certo dia eu descobri que existia uma ferramenta que estava no começo ainda, que poderia ser trabalhada no micro-ondas. Até aí eu desacreditei, por causa daqueles tabus. Então, assim que eu adquiri a ferramenta e usei a primeira vez, porque eu pensava antes que com o forno de fusão eu ia ter muito mais qualidade do que utilizando, por exemplo, a mufla. E quando eu utilizei a primeira vez, eu percebi que não é bem por aí, porque eu consigo ter sim a mesma qualidade na fusão com a mufla, a mesma qualidade na peça, como se eu estivesse utilizando forno de alta temperatura. Então, assim, não pensa que a qualidade de um é inferior ou superior à do outro,
simplesmente pelo fato deles serem muito diferentes um do outro. Enquanto um é elétrico ou a gás, no caso forno de alta temperatura, o outro funciona utilizando a radiação do próprio micro-ondas para transformar em calor. Isso não tem nada a ver com a qualidade. O que define a qualidade da sua peça, isso a gente falou até em outra live, é o artesão. É como o artesão planeja, prepara e executa aquela peça. Basicamente é isso que vai definir uma peça de boa qualidade. E se a peça tem uma qualidade boa, claramente vem um retorno financeiro maior. E só uma coisa, né? Porque a Mônica aqui, ela falou nesse de acidente, né? Uma coisa que eu quero ressaltar, que é assim, gente, o acidente ele acontece, como o próprio nome diz, é acidente. Mas, o que acontece na maioria dos acidentes, tá? O que acontece? A pessoa aconteceu um acidente, mas geralmente a pessoa ela não tá usando o EPI. Então, assim, ou se ela estiver usando o EPI, pode ter certeza que o acidente vai ser menos grave. Então, se você quer trabalhar com artesanato em garrafa de vidro, você precisa saber que você tem os EPIs que você tem que usar, né? Então, por exemplo, se você está cortando o vidro, riscando o vidro, você precisa do quê? De usar o quê? Uma luva, um óculos de proteção, né? Então, você tem que usar, é o básico. E também, é legal que você use um avental, tá? Fora isso, o que mais que seria bacana você utilizar para evitar acidentes? Calçado, gente. Não trabalha, por exemplo, você está trabalhando com vidro, às vezes a gente está cortando o vidro, fazendo algum tipo de trabalho e cai vidro no chão. Então, o ideal é que você use uma bota. Tem aquelas botas de borracha ou tem uns sapatos específicos, porque se você pisar no vidro, não vai correr risco de você cortar o seu pé. Tá? Então, o que acontece? Os EPIs é fundamental para você trabalhar, qualquer tipo de trabalho que tenha alguns, digamos, perigos, né? Não sei se é perigo a palavra que uso, mas enfim, tem que usar o EPI, tá? Então, não esquece, se você quer estar começando, você precisa de uma luva, precisa de um óculos, um avental e um sapato que, se de repente cair o vidro, você pode pisar em cima, se cair o vidro no chão, você pisar em cima, o vidro não vai furar seu pé. Tá? É essencial. Ah, Gisele, mas se cair o vidro no chão, eu vou lá e pego. Mas às vezes você tá ali no calor do momento, na emoção, ou às vezes você tem um pedido para entregar, tem data para entregar o pedido, e aí cai o vidro, sei lá, daqui a pouco eu pego e acabo esquecendo, não pega nada, e daqui a pouco você pisa em cima do vidro e aí? Ou nem vê que caiu. E aí o que acontece? E aí é um acidente, tá? Então, o acidente acontece por descuido mesmo da pessoa. Ah, não, mas eu já tenho muita experiência. Falo isso porque eu já peguei bastante no pé do Evandro, né, Evandro? Uhum. Não, já tenho muita experiência, não preciso usar óculos, não preciso usar luva. Para dizer bem a verdade, do tempo que o Evandro trabalha com isso, de tanto eu pegar no pé dele que ele começou a usar os EPIs. Porque antes ele não usava, você lembra? Você usava bem pouco, assim. Usava só uma luva na mão esquerda. Então assim, gente... Usa os EPIs, mesmo que você fale, não, já pratiquei bastante, já sei, já isso, já aquilo. Gente, usa o EPI. O EPI é fundamental para que não aconteça nenhum acidente, tá? Então, na mufla é essencial que você use o que? A luva para você manusear. Se você tem sensibilidade nos olhos, quando você abrir micro-ondas, vai vir um pouquinho de um calor quente. É um calor, nossa, muito quente? Não é muito quente, mas se de repente tem pessoas que têm os olhos um pouquinho mais ressecados, usa um óculos, tá? É melhor sobrar do que faltar, EPI. Então, usa um óculos, beleza? Então, essas são as coisas, essa dica é uma dica bacana que a gente gosta de falar, ressaltar, principalmente para os nossos alunos. A gente não deixa os alunos, pelo menos os presenciais que a gente teve até hoje, não deixa eles fazerem nada sem os EPIs. E os nossos alunos que a gente tem online, da nossa turma do Fusão Perfeito, a gente sempre tá falando e tem no curso todos os EPIs, para que serve, qual tipo de EPI correto de usar para cada função, tá? Né, Evandro? Isso. Inclusive, tem até uma história de uma pessoa
Aquela história daquela mulher lá que a gente ouviu na feira, que ela foi mexer na resistência do forno. Então, assim, pessoal, todo acidente pode ser evitado alguns momentos antes dele acontecer. A questão, esse exemplo aí que a gente está falando, tinha uma senhora, uma doce senhora, que participou de um evento junto com a gente, e aí eu fui lá visitar o stand dela para a gente trocar figurinha, e ela falou que, aí perguntou, né, a gente entrou em assunto de forno difuso, eu falei que sabia fazer, e aí comecei a dar umas dicas para ela, enfim. A gente entrou no assunto de resistência. Aí ela falou que ela estava utilizando o forno dela e a resistência acabou queimando. E o forno dela é desses de tampa no topo. Então ela abriu o forno dela e as resistências estavam aqui. E tipo assim, as resistências todas apagadas e ela foi mexer na resistência. Só que ela não se atentou, primeiro, em utilizar luva. Segundo que o forno ainda estava ligado. Então o forno ele estava acionado, só que como a resistência ela tinha quebrado, tinha queimado, não estava acendendo, mas o forno estava acionado. Então ela foi fazer uma emenda na resistência. Ela foi fazer uma emenda na resistência. Pessoal, eu estou rindo aqui porque já passou tempos. E até ela deu risada da E contaminação. ela até deu. Ela tá bem. Ela, até onde eu sei, ela tá viva. E ela pegou as pontas da resistência e foi emendar. Então, na hora que ela encostou as pontas da resistência, a energia, a corrente passou e aí ela deu um tranco nela. Segundo ela foi jogada a 2 ou 3 metros de distância do forno. Enfim, mas ela tá bem. Então, provavelmente, além dela não estar usando luva, ela não estava usando bota. Porque se ela estivesse usando a bota de borracha, a bota, ela, como é que fala? Não Tipo, deixa terra, coisa de terra. ela não deixa a pessoa tomar choque. Resumidamente, falando a grosso modo, é isso. Se ela estivesse usando a bota, isso não teria acontecido. Ou se ela estivesse usando, entendeu? Luva, bota. Então, provavelmente também o cabo do alicate dela, não sei com que ela estava fazendo essa emenda. Com a mão. Ah lá, com a mão? Com a mão. Gente, pior ainda. Né? Que eu ia falar, o cabo do alicate dela provavelmente não tinha o isolante, né? Mas olha, gente, fazer uma emenda com a mão, aí sim, né, gente? Não tem como não ter um acidente. Então, assim, gente, acidente acontece por falta de prevenção. Se tem os EPIs, é para você usar o EPI, tá bom? Não confie na sua memória no sentido de eu vou lembrar quando. Não, porque às vezes você tá, como eu disse, no calor dali do momento e acaba que esquece, tá bom? A gente esqueceu de falar mais alguma coisa? Acredito eu que não. Então, para resumir, os riscos de se utilizar a mufa no micro-ondas são basicamente riscos humanos. Que Isso. não tem risco nenhum você utilizar. Bom, alguém tem alguma pergunta no YouTube, né? Porque a gente não conseguiu fazer a transmissão pelo Facebook, pelo Instagram. Poxa. Bom, vamos deixar aqui uns 2 minutinhos, 1 minutinho dessa vez, para quem tiver alguma dúvida, questão a debater, coloca aqui no chat do YouTube. Oi, Sueli, tudo bem, Sueli? Sueli, gostei muito, uma luta. Ah, que da hora. Essa Sueli é a mesma É a Sueli, do Instagram? É. Ah. Salve, Sueli. É nóis, tio. Bom, já se passou 1 minuto? Já. Bom, pessoas, acredito que vocês não têm nenhuma questão a depor. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado por vocês terem disponibilizado um tempinho para ouvir o que a gente tem a falar sobre a área da videofusão. E lembrando que vai acontecer a minissérie Fusão Perfeita, eu esqueci de anotar de novo as datas. 22, 24 e 26. Isso, então se você não se inscreveu ainda, o link tá na bio do Instagram ou aqui na descrição do vídeo. Então é só você clicar e se inscrever, tá bom? O evento vai ser online e gratuito. Na descrição não tá não. Aí depois a gente vai colocar aqui na descrição. Tá bom, gente? Grande beijo e até amanhã. Tenham boa noite. Até mais. Valeu.